Analisando aí esse ponto, acho que a gente deve começar, antes de começar falando do jogo, começar falando da escalação, né? Porque o Cruzeiro teve ali 4 mudanças em relação à partida contra o Mirassol, e aí a gente fala, pô, beleza. A hora que saiu a escalação com Romero, Wallace e Christian, eu confesso que eu demorei um pouquinho para falar como é que eles vão jogar. Vão ser 3 volantes? Alguém vai jogar pelo lado? Como que vai ser a configuração do Cruzeiro? E em campo, eu acho que a gente viu basicamente o mesmo sistema, a mesma estrutura da partida anterior. E isso é um pouco assim do Leonardo Jardim insistir numa ideia de jogo, ou será que vale a pena ele dar uma revisada, né, nesse plano de jogo do Cruzeiro, porque não dá para dizer que ninguém do Cruzeiro tenha jogado bem ontem, pelo menos na minha avaliação. Começa aí, pode. Eu, assim, até salvaria o Fabrício Bruno, a atuação dele achei bem decente, assim, é o único que se salva para mim. Sobre a questão do 4-4-2, não é nenhuma novidade, né, gente? O Jardim tem uma preferência por esse sistema, é o que ele mais, não é o único, mas é o que ele mais utiliza. Então, inicialmente, eu também pensei que poderia ser um 4-3-3 ou algo similar, mas logo quando os jogadores se enfileiraram, ficou muito claro que era um 4-4-2, e aí começam algumas questões, porque, por exemplo, né, os volantes foram o Wallace e Romero, e aí pela direita o Christian e pela esquerda o Wanderson. O Wallace e o Romero tiveram muita dificuldade porque o União ele subiu a marcação, encaixou, marcou ali as opções de passe e o Cruzeiro teve muita dificuldade de sair dessa pressão e de construir as suas jogadas. Então, o Cruzeiro termina o primeiro tempo, por exemplo, com muita posse de bola, mas uma posse de bola absolutamente infrutífera, os zagueiros tocando bola entre si, o Cássio, e o Wallace Romero com muita dificuldade de ser aquele primeiro volante que se apresenta para construir o jogo, né? Então eles tanto não conseguiam reter essa bola, não conseguiam se desmarcar para ser opção de passe, e quando recebiam a bola não conseguiam ter assim uma visão de jogo e executar um passe mais vertical, um passe entre linhas, algo que fosse realmente fazer essa transição defesa e ataque como deveria ser. E aí eu fiquei pensando que talvez, até sem mexer em peças, o Christian poderia ter sido um desses volantes e talvez jogar o Romero pela direita, ele já fez aquele lado do campo, né, fez aquela função, porque eu sinto que os dois ali, mais uma vez, né, o Wallace e o Romero com muita dificuldade na construção. Então fez muita falta o Matheus Henrique nesse sentido, que é um jogador, um camisa 8, que de fato consegue fazer esse jogo, essa construção, né, ser iniciada. Como ele optou por não começar com o Matheus Henrique, eu acho que no mínimo assim deveria ter sido o Christian ali, porque no Cruzeiro ainda não mostrou, mas na carreira é um jogador, né, Caio, que gosta muito, sabe, é um jogador que tem uma ótima capacidade de construção. Foi por isso até que o Diniz pediu, insistiu nessa contratação, porque ele pode ser esse André que foi lá para o Diniz no Fluminense. Enfim, já começam os erros por aí. O Wanderson, dessa vez, jogou pelo lado esquerdo, e aí isso tirou uma que foi uma das principais valências do time contra o Mirassol, que foi a dobradinha Wanderson e William. Então, dessa vez, o Wanderson do lado esquerdo não se associou da mesma forma com o Vidalba, até porque o Vidalba não sobe tanto quanto o Kaique, e eu também senti que o Vidalba, por característica, ele é mais defensivo, e ainda senti que ele sentiu a necessidade de cobrir bastante o Gamarra. Então ele ficou bem preso ali defensivamente, e o Cruzeiro foi um time absolutamente sem criatividade, um time sem transição, não conseguiu construir nenhuma jogada assim que você via, tem uma lógica nisso aqui, né? Tem algo acontecendo. As jogadas que foram construídas, as bolas que chegaram foram meio aleatórias, as melhores jogadas passando pelos pés do Gabigol fora da área, isso é uma valência que ele tem, mas é muito pouco, né? Acho que o Lautaro mostrou que oferece muito menos que o Caio Jorge, assim, a discrepância com e sem bola é muito grande. Então, é o segundo jogo, assim, do treinador, segundo jogo oficial, depois desse período de intertemporada. Ele fala na coletiva, né, esses são os nossos jogadores, eu entendo que ele tem que ir com esse grupo mesmo até a janela do meio de ano, mas eu acho que já ficou muito claro que algumas peças oferecem muito menos para ele do que, né, as que são titulares, apesar dele não gostar
dessa diferenciação. E acho que não é necessariamente o sistema que é ruim ou não funciona. Eu não acredito assim que o sistema é inerentemente bom ou ruim. E até porque o 4-4-2, né, gente, é a coisa assim, é o maior arroz com feijão do futebol, né? É o mais clássico que isso, impossível. Mas é questão de treinamento, é questão de ter peças que executem bem, é questão de encaixe. E nesse jogo, assim, assustadoramente não encaixou. O Cruzeiro fez que o União parecesse ser um time muito melhor do que é. E isso é que realmente é assustador. Transição, defesa e ataque nula. Entendo que ele tentou preencher um pouco mais o meio-campo, mas não funcionou, o time não conseguiu nem defensivamente, nem ofensivamente funcionar, então ele ainda precisa procurar alternativas aí para montar esse meio. Pode ser no 4-4-2, não tem problema, mas do jeito que foi ontem vai ficar difícil, porque é um dos adversários mais frágeis que nós vamos enfrentar na temporada.